Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje vim fazer um vídeo sobre o qual eu andei comentando aí em vídeos anteriores, prometendo falar sobre isso, que é a morte de Sócrates, comparando um pouco com a morte de Jesus. Para entender melhor sobre a morte de Sócrates, é necessário ler três diálogos platônicos: Apologia de Sócrates, Criton e Fédon. Em Apologia de Sócrates, a gente tem o Sócrates se defendendo, né? Apologia no sentido de defesa. Então ele está numa situação de julgamento, né? Ele foi acusado e na própria defesa dele a gente acaba descobrindo quem o acusou. Na verdade não é nem um diálogo, é um monólogo, é o Sócrates falando só, né? A gente percebe que tem uma situação de plateia e nessa plateia está Platão fazendo anotações e aí a gente tem a ideia de o texto dentro do texto, né? Platão fazendo anotações e a gente tende a pensar que essas anotações se tornaram esse texto, Apologia de Sócrates. Sócrates falando todas as circunstâncias da sua acusação, quem o acusou e por que o acusou. E depois da defesa dele, tem toda a situação de sentença e ele é condenado a tomar 5. Na fala dele a gente descobre do que ele foi acusado. Ele foi acusado de profanar contra os deuses e de perverter os jovens, pôr a perder os jovens, enfim, alguma coisa nesse sentido. Duas acusações. Só que a gente sabe que ele é inocente. A gente sabe por quê? Quem lê os diálogos platônicos sabe que não é nada disso. Em todos os diálogos ele não demonstra profanação nenhuma contra Deus, muito pelo contrário. Quanto a perverter os jovens, também a gente não vê nada disso. Mas eu entendo porque o acusaram e o que incomodou em Sócrates. Ora, a gente sabe que Sócrates é aquele que diz não saber nada. Ele foi considerado o homem mais sábio de Atenas pelo oráculo de Delfos. Ele é mais sábio por quê? Porque ele não sabe de nada e sabe que não sabe de nada. E outras pessoas não sabem de nada e pensam que sabem alguma coisa. Então ele é o mais sábio por saber que não sabe. Ou seja, sábio é quem se sabe ignorante. Interessante isso, né? Mas não é só isso que incomodava. Pensem. Sócrates era uma figura que ficava argumentando o tempo inteiro. A gente vê isso por meio dos diálogos platônicos. E ele utilizava de um método que se chama maiêutica socrática, que é todo esse procedimento de ficar indagando, induzindo as pessoas a chegarem a conclusões. Ele faz um discurso indutivo. Se você precisa fazer tese, qualquer texto argumentativo, os diálogos platônicos dão exemplos belíssimos, excelentes, de discurso indutivo, que é todo aquele discurso que você vai conduzindo, levando a pessoa a concordar, levando a pessoa a fazer relações lógicas sobre os argumentos apresentados até aparecer uma conclusão. E é o procedimento de fazer indagações, levar a pessoa a um processo de conhecimento sobre o que está sendo discutido. Se você quiser entender melhor o que é essa maiêutica socrática, no diálogo Teto, ou do conhecimento, Sócrates nesse diálogo lá, ele fala: eu sou parteiro de ideias. Como a mãe dele era parteira, que dá à luz às crianças, às pessoas, eu dou à luz às ideias. Eu ajudo as pessoas a conhecer, né? Por isso que o nome do diálogo é do conhecimento ou o conhecimento. Parece que as pessoas estão grávidas de ideias e ele ajuda a parir, dar à luz às ideias, que é o que eu acredito ser o papel de um professor, né? Porque essa coisa de transferência de conhecimento para mim não existe. Ninguém transfere conhecimento, se transfere informação. Um bom professor ajuda o aluno a se desenvolver, a aprender, porque conhecimento só pode existir dentro da cabeça das pessoas. O que existe fora da cabeça das pessoas é informação, são ligações sinápticas. Então, um parteiro de ideias, esse procedimento maiêutico faz com que as pessoas, ajuda as pessoas a fazerem essas associações e construir conhecimento, produzir conhecimento. É nesse sentido. E agora pensem, Sócrates não sabe de nada, segundo ele, e sabe que não sabe. E ele, com esse método maiêutico, vai fazendo as pessoas perceberem que elas também não sabem de nada. Olha como ele era irritante. Quem já leu um diálogo platônico sabe do que eu estou falando. Ele vai, por meio da argumentação, construindo uma armadilha para a pessoa.
E a pessoa se percebe indo por um caminho que vai levá-la a perceber que o que ela acreditava não tinha nada a ver com nada, ou que era verdade, ou que não tinha sentido. E isso chega a incomodar alguns interlocutores de Sócrates. Eu não consigo lembrar de um exemplo agora, mas assim, quem já leu os diálogos platônicos sabe do que eu estou falando. As pessoas vão assim reagindo. Vai incomodando por quê? Porque o processo de aprendizagem, o processo de conhecer é doloroso, porque quando você está aprendendo, você entra em contato com a sua própria ignorância. Isso não é agradável, isso a gente fica vulnerável. Então pensa, Sócrates colocava as pessoas nessa situação. Não que ele fizesse isso por mal, né, eu acredito, mas causava esse desconforto. E ele foi fazendo isso com todo mundo. Ele acreditava, quer dizer, Platão acreditava que você precisa conhecer as coisas para poder discutir, falar sobre elas, para saber se é justo, você tem que saber o que é justiça. Daí os diálogos todos. Sócrates incomodava. Então ele foi acusado por quê? Porque queriam que ele parasse de encher o saco. Precisava acusá-lo de alguma coisa para se livrarem dele. Era isso. Queriam se livrar dele. Pensem que o fato também de ser uma figura meio ogra devia incomodar um pouco. No livro do Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos, ele dedica um capítulo só para falar de Sócrates e falar mal. Fala que ele é quase um ogro. Eu não lembro dos termos que ele usa, mas ele praticamente chama Sócrates de Quasímodo, ogro, não sei o que. Quem leu O Banquete de Platão percebe que Sócrates era realmente também desajeitado, sabe? Lembrem-se como ele chegou no banquete. Também fiz um vídeo sobre o banquete, estou contando isso melhor. Ele se perde pelo meio do caminho, fica distraído, meio, sabe? É uma figura que incomoda, é inconveniente, digamos. Ele acabou sendo acusado, né? A maioria concordou a tomar cicuta. É isso que a gente descobre em Apologia de Sócrates. No diálogo Criton, ou O Dever, Sócrates já está preso e ele é visitado na cadeia por esse Criton, que é um dos discípulos dele, enfim, um dos admiradores dele. E Criton quer que Sócrates fuja. Aliás, todo mundo queria que Sócrates fugisse, porque não era uma condenação que não fazia sentido. Esse Criton, não sei, tinha dinheiro, assim, ele poderia fugir facilmente e acho que ninguém ia atrás dele. Por quê? Porque queriam apenas que ele parasse de encher o saco, que ele saísse de Atenas. E aí, Criton vai visitá-lo e propondo isso, e ele não aceita. Ele fala da necessidade de cumprir o dever. Não. Foi essa a minha sentença, é isso que eu seguirei. Em Fédon, Sócrates já está preso também e recebe a visita do Criton, está lá com Criton, Apolodoro e alguns outros. As mulheres tiveram que sair, ele está naquela fase pré-morte, execução. Então, assim, as últimas pessoas que foram visitá-los e tal. E as pessoas ainda tentam convencê-lo a fugir. E aí vem o discurso, preste atenção nesse discurso. É esse discurso que fundamenta todo o cristianismo. Preste atenção. Ele fala assim, imagina, eu esperei tanto, uma vida inteira por esse momento, de me livrar desse corpo. Ele não fala exatamente com essas palavras, né? Mas o sentido é esse. Esperei muito tempo por me livrar desse corpo, né? Essa ideia de que o corpo atrapalha, que a alma é o que há de melhor em nós. Então, eu esperei tanto tempo para libertar minha alma. Não posso abrir mão disso. Vocês sofrem, não tem por que sofrer. Eu vou para um lugar melhor, eu vou estar numa situação melhor. Aí ele faz todo esse discurso de separação de corpo e alma, de imortalidade da alma. A alma é o que há de melhor em nós e ela é imortal. O corpo aprisiona a alma. Então é preciso que o corpo morra para a alma se libertar. E viver, não sei se é bem o verbo, o termo, mas ficar em plenitude. Tem outra passagem que ele fala do Hades. Hades é o que a gente considera inferno, né? Na época de Sócrates não havia inferno. O inferno é uma construção, uma invenção cristã. E aí o equivalente ao inferno é o Hades. Ele descreve todo o Hades em uma situação que a gente poderia entender como purgatório também, só que não existia esse termo. Ele descreve como é tudo isso, as pessoas boas, as pessoas más, as que precisam de um tempo ainda para melhorar, a alma, para a alma ficar pura, que é a situação de purgatório, as penalidades, tudo isso. Eu li essa parte e me veio na hora o inferno de Dante. É evidente que Dante Alighieri leu aquilo, porque
quem leu a Divina Comédia sabe do que eu estou falando, que o Dante descreve como é o purgatório, o inferno e tal, os castigos. Muitos dos castigos que a gente vê lá, a gente vê em Dante. Aliás, todos aqueles castigos de Dante são castigos aos moldes dos castigos da mitologia grega, sabe? Quando algum humano comete híbris, que é a ideia de pecado, né, da antiguidade, e é punido. A punição está relacionada ao seu ato, né, de contravenção. E aí, no inferno de Dante, a gente tem isso também, o castigo relacionado à sua contravenção. Então, os videntes eram punidos. Como eles eram punidos? Com a cabeça voltada para trás. Ora, se eles eram videntes, eles se diziam capazes de prever o futuro, olhar, né, a longo prazo. Então, a punição é ficar lá no inferno com a cabeça virada para trás. Tudo isso, gente, é grego, não é cristão. É toda a influência da mitologia grega, né, na construção cristã. E a gente vê toda essa construção que o cristianismo depois chamou de purgatório e inferno. Então, se você tem alguma dúvida de que o cristianismo está em Platão, leia Fedro e isso vai cair por terra. Essa dúvida vai cair por terra. É toda a concepção cristã de paraíso, de inferno e de purgatório. Toda essa questão de imortalidade da alma. E quando eu falo isso, não é uma crítica, falar, Cristo veio e não inventou nada. Não, o mérito de Cristo eu já falei em vários outros vídeos. É o mérito da inclusão, é a visão socialista, é a inclusão dos escravos. Mas toda essa concepção de céu e inferno, isso tudo é grego, gente. E muito provavelmente os gregos também se espelharam em outras culturas, como a egípcia, os egípcios aos babilônios. É assim, essas coisas vão sendo apropriadas e isso é natural, isso não é uma crítica. Só me incomoda quando as pessoas começam a fazer os discursos religiosos defendendo a sua própria religião e condenando as outras como se a sua tivesse a verdade, fosse original e as outras não. Ora, é um fio condutor, a gente percebe isso claramente, né? O que acontece é uma assimilação, uma apropriação, uma aculturação, vão mudando os nomes, mas os procedimentos são muito similares. Mas esse vídeo é para comparar as circunstâncias da morte de Sócrates e da morte de Jesus. Vocês já tiveram agora as circunstâncias da morte de Sócrates. E as circunstâncias da morte de Jesus vocês já conhecem também, né? Quem não conhece, né? Você pode até ser ateu que você conhece. O que eu quero chamar a atenção, o que eu quero destacar na morte de Sócrates? Ele foi condenado pela maioria, ele era inocente, ele praticamente cometeu um suicídio. É uma condenação que pode ser até entendida como um suicídio, porque ele podia fugir, ele podia escapar, ele podia ir sendo inocente, né? Nada de errado com isso, só que não, ele quis morrer, quis se livrar do corpo para triunfar na eternidade. O que a gente tem de semelhança com a morte de Cristo? Ora, Cristo também foi condenado pela maioria, também era inocente, e ele também incomodava com Sócrates. Ele era, tanto é que ele foi condenado porque ele se dizia o Messias, né? Então, viam Cristo como uma pessoa muito arrogante e prepotente. Quem você pensa que é? Os dois foram acusados injustamente, foram julgados e a maioria os condenou e ambos inocentes. Foram julgados como uma pessoa comum, principalmente na história de Cristo. Isso é muito importante porque se estavam acusando ele de pretender ser o Messias e tal, não iam dar um tratamento especial a ele, era para humilhar mesmo. Um mortal, uma pessoa comum como as outras, né? Então vai passar pelo mesmo procedimento de execução. Então assim, muitos carregavam a cruz, a própria cruz, e eram crucificados. Tanto é que a gente sabe que ele foi crucificado entre vários outros, lá Barrabás e tudo mais, outros criminosos. Então não há nada assim de excepcional para a época nas circunstâncias de execução dos dois. Procedimento comum. Ambos sabiam que ia morrer antes da condenação. Cristo sabia que ia ser traído, né? Pelo menos é o que conta a história. E Sócrates também, desde quando ele começou a se defender, ele sabia que, na verdade, quando foi acusado, ele já sabia que dificilmente ele sairia dessa, mesmo porque ele não queria. Os dois sabiam que iam morrer e isso não era problema para eles, porque os dois morreram sabendo que iam triunfar na eternidade. Então, ambos morreram
E no caso de Sócrates ele quis isso, no caso de Cristo não sei nem se quis ou não, né? Há interpretações, mas ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele ia voltar para o Pai, né? Voltar para a eternidade. Eles foram acusados injustamente, julgados, condenados pela maioria, sabiam que eu morrer, né? Isso não foi novidade, não fizeram nenhum apelo, aguentaram com resignação o destino, em nome do triunfo eterno, da vida após a morte, da imortalidade da alma, para o triunfo da alma, os dois nesse mesmo sentido. Toda essa concepção cristã está fundamentada nisso. Pensem que é muito fácil disso acontecer, porque as coisas não acontecem assim. Houve toda a ideologia, houve todo o paradigma grego, aí houve uma ruptura para depois nascer o paradigma cristão. Quando Cristo nasceu, era o paradigma grego, então era toda essa cultura de Cosmo, de Zeus, que organizou tudo. Ele cresceu, ele aprendeu isso e todo mundo que o cercava tinha essa mentalidade. Repito, ele inovou propondo a inclusão dos escravos ao reino dos céus, prometendo o reino dos céus e tudo mais, porque na concepção grega, o que havia? Uns nasceram para ser excelentes e os outros são escravos. Quem não acha seu lugar no mundo não consegue viver de maneira virtuosa, tem que ser escravo. Então não há espaço para todo mundo, porque nem todo mundo acha seu lugar no mundo, afinal de contas é a minoria que acha. E os outros têm que ser escravos. Então para uns tudo, para outros nada. É totalmente elitista essa concepção grega. E Cristo inclui todo mundo. Também há dignidade nos escravos, todos merecem o reino de Deus. Então o diferencial de Cristo é isso, essa concepção de corpo, alma, inferno, isso não é cristão, não originalmente pelo menos. É cristão sim, por meio de apropriação, mas não é nada original. E não estou dizendo que isso é um demérito, hein? Isso é herança cultural, isso é absolutamente natural de acontecer. Tá bom? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Se vocês quiserem discutir mais essa questão comigo, por favor, deixem comentários abaixo. Eu vou deixar aqui linkado o meu último vídeo e também um vídeo que possa te interessar. E aqui do lado também um ícone para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Eu gosto muito de falar de outras coisas também, além de literatura. Vocês percebem, mesmo quando eu falo de literatura, eu incluo outros temas de ciências humanas de modo geral, porque eu acho que as coisas não são separadas. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de me curtir nas redes sociais do Que Vi do Mundo, Instagram, Snapchat e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijo e tchau, tchau.